Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de julho de 2024. Iniciamos da cidade de Curitiba para todo mundo mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você vai encontrar os links para as playlists dos estudos que nós realizamos online e também os links para participar conosco ao vivo. Este estudo da Revista Espírita, ele vai ao ar todos os sábados às 14h30, horário de Brasília. Então, se você quer estudar conosco, entra no nosso site, tem o link e venha participar e nos ajudar a estudar e entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos no estudo de número 58. Nós estamos vindo de um estudo sobre dissertações espíritas e ensinos espíritas, e o espírito Erasto tem trazido grandes ensinamentos. Já passamos pela questão sobre a interferência dos médiuns, a semana passada nós falamos sobre transporte de objetos, e hoje nós vamos entrar no tema sobre os animais médiuns. E esse tema, ele também está contido lá no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 22, item 236. Então, nós sempre ressaltamos que a Revista Espírita, ela era o laboratório de Kardec, onde ele fazia todas as experiências, e a maioria dos livros, acredito que todos os livros da codificação espírita, tem algum trecho ali da Revista Espírita, né, porque ele fazia todo o ensaio na Revista Espírita, deixava ele todo didaticamente escrito para transportar para a obra, e aí lá na obra ele citava esse estudo que ele fazia sobre alguns temas da Revista Espírita. E nesse tema não é diferente. Então, esse estudo, Os Animais Médiuns, ele também está contido lá no Livro dos Médiuns. Então, essa comunicação, ele foi na Sociedade Espírita de Paris, pelo médium Sr. Dumbell. Pereira, poderia dar início na leitura de hoje? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Você comentou sobre todos os livros da codificação básica, exceto o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos foi o primeiro, então a Revista Espírita saiu em seguida ao Livro dos Espíritos, né? Então, só para ficar bem claro, né? Que eu falo, mas e o Livro dos Espíritos? Após o Livro dos Espíritos, que ele lançou a Revista Espírita, e aí sim, né? Aí sim, as outras obras foram reflexos aí desses estudos aí da Revista Espírita. Então, vamos lá. Explorarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude desse axioma, quem pode ou mais, pode ou menos, que podemos medianizar, entre aspas, né, os pássaros e os outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou melhor, em lógica pura e simplesmente um sofisma, entre aspas. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano? Com mais razão ainda, deveis poder animar a matéria já animada, e particularmente os pássaros, tá? Entre aspas, que é citando o que o outro falou, né? Pois bem, no estado normal do espiritismo, não é assim, não pode ser assim. Olha que interessante. Então, só no primeiro slide, ele já deu nosso problema, né? Nossa questão problema para a gente discorrer esse estudo, e já deu a resposta também, né? E veja o que é interessante, né? Quando a gente participa aí de grupos, de religiões e tudo mais, sempre tem, né? Algum fervoroso adepto, como ele diz aqui, né? Um dos vossos mais fervorosos adeptos, que às vezes vem trazer algumas questões, né, que não são corretas. Aí, por ser uma pessoa
conhecida, porque aquela pessoa estuda, a mesma coisa o Pereira, né, a Sônia, que são grandes estudiosos aí, se ele vem lá com um tema, às vezes, totalmente avesso, algumas pessoas são capazes de acreditar porque é aquela pessoa que está falando. E aí vem a importância do estudo, né, sempre continuado, da doutrina espírita, porque não é quem falou, mas é o que falou. Se aquela pessoa, por mais que seja, né, uma pessoa conceituada e tudo mais, mas falou alguma coisa que está totalmente contra o que ensina ali, a doutrina espírita, o que fez o estudo que Kardec fez, não dá para a gente aceitar. E aqui o espírito ele vem trazendo o seguinte, né? Ele até traz aqui que é um sofisma, né? Então, o sofisma é aquela relação lógica que a gente faz que dá uma interpretação de que poderia ser, né? Nossa, pela lógica poderia ser. O que o espírito vem trazendo aqui? O espírito não, o que esse adepto vem trazendo? Que se eles conseguem mediunizar, vamos dizer assim, uma mesa, para que a mesa, o espírito, através da mesa, ele faz a comunicação, que é ali vamos supor, na escala, ele está abaixo do que um animal, porque a mesa é um objeto inerte, então poderia também fazer o espírito se comunicar através, né, dos animais, né? Particularmente os pássaros, ele traz aqui, eu imagino, pela facilidade de ter alguns pássaros de falar, tipo o papagaio, né, que consegue repetir. E aí, né, o espírito ele já vem concluindo esse pensamento dele, dizendo, pois bem, no estado normal do espiritismo, ou seja, no ortodoxo, né, no espiritismo ortodoxo, aí, sem muita viagem, porque hoje a gente vê aí alguns livros relançados da doutrina espírita, lógico, não aprovados aí pelas federações, mas com temas até um pouco alterados, né, na forma ortodoxa do espiritismo, não é assim, não pode ser assim. Então, já vem dando a resposta, né, que mediunizar, pegar, utilizar um animal como médium, não tem como ser. É mais ou menos isso, né, Pedro? Aí tem um problema já de lógica para que nós que já estudamos a mediunidade, estudamos um pouquinho mais, aí já está um problema de lógica que ele não medianiza a mesa, né? Aí já está o primeiro erro, né? Porque ele acreditava que era a mesa que estava sendo medianizada, e não era, né? Existia um médium e que através de um espírito com efeitos físicos que envolvia toda a mesa, que nós estudamos sobre as questões dos efeitos físicos, né? E que envolvia a mesa, que movimentava a mesa. Então não era a mesa que estava medianizada. Aí já é o erro de lógica, né? Aí, nesse sentido, se você acreditasse que era a mesa que estava medianizada, a lógica, aí que vem o sofisma, né? A lógica estaria correta, mas não é isso, né? A interpretação está já errada na primeira maneira dele colocar, né? E o estudo passado a gente discorreu bastante sobre isso, né, Pereira? Não só ali a questão do transporte, de tirar de um lugar e colocar em outro lugar, mas a questão das batidas e tal, a gente discorreu bastante sobre isso no estudo passado, então, quem quiser se aprofundar um pouquinho, não muito, né, porque a gente só discorreu, então, o estudo passado a gente fala exatamente dessas questões, porque a mesa em si, ela não está medianizada nem nada, né, mas o que acontece é que os médiums que estavam à sua volta, né, com ali o fluido corporal daqueles médiums, o espírito conseguiu utilizar aquele fluido para fazer as mesas bater ali com certa inteligência. Por quê? Porque não era a mesa que estava batendo, era um espírito utilizando os fluidos dos médiums e conseguindo movimentar a mesa. Então, esse foi o estudo da semana passada, e foi legal essa dissertações, para ser sincero, das dissertações que a gente já fez dos estudos espíritos, achando que essa é uma das mais completas, porque Kardec vem trazendo uma sequência e um explicando o outro. Ele sempre procura, né, as dissertações, organizar de uma forma que um explica o outro, mas acho que dessa vez, por ser pelo espírito, o mesmo espírito, ele veio como um estudo mesmo, um tratado aí sobre o tema. É Erasto, né? Aí... Uhum. Vamos dar continuidade. Olha aqui, ó. Em primeiro lugar, precisamos nos entender bem acerca dos fatos. O que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, a fim de que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Consequentemente, sem médium, não há comunicação tangíveis, mentais, escritas e física,
seja qual for a natureza de cada uma delas. Há um princípio que todos os espíritos admitem, o de que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados? Ou não? Você vê que interessante. Se ele utilizou da lógica lá, Já o morreu, né? espírito Erasto utilizou da lógica aqui, É. né? Se eu for dar uma comunicação, então, se eu sou humano, tem que trazer uma comunicação de um espírito que foi um humano enquanto reencarnado. Não tem como eu, enquanto espírito, receber uma comunicação de um espírito animal. Porque, né, vamos imaginar, agora veio o espírito de um macaco, de um golfinho, que eles julgam ser um animal muito inteligente, se comunicar, né? E aí a gente tem, né, Pereira, histórias ali dentro ali da revista, acho que a gente já estudou sobre isso, da questão da ave, né, que se comunicou porque perdeu os passarinhos, alguma coisa assim, né? Tem a questão, acho que até no magnetismo, daquela questão de que eles tentaram magnetizar o cachorro, né? Então, tem algumas histórias assim que foram, na época, sei lá, até questão de experiências, estudos, né, para ver essa questão dos animais. Lógico, hoje, depois de muito estudo, a gente já sabe que não existe mesmo essa questão de um animal vir se comunicar. Por mais que você tenha um animalzinho, é muito querido e tal, e que já desencarnou, esse animalzinho ele não vai voltar a se comunicar com você. Não tem como. E olha a outra pergunta que ele faz aqui, ó, dando uma dura aqui. Será preciso que repitamos isto incessantemente? Pois bem, vou repetir mais uma vez. O vosso perispírito e o nosso procede do mesmo meio. São de natureza idêntica, semelhante, em suma. Possui uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite que nos ponhamos, espíritos desencarnados e encarnados, muito pronta e facilmente em comunicação uns com os outros. Enfim, o que é peculiar aos médios, o que é da própria essência da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que lhes suprimem toda refratariedade e estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita as nossas comunicações. Aliás, é essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médiuns. Acrescentarei que é a essa qualidade refratária que deve ser atribuída a particularidade que faz que certos indivíduos não médios transmitam e desenvolvam a mediunidade pelo simples contato a médios neófitos ou médios quase passivos, isto é, desprovido de certas qualidades mediúnicas. Aqui eu até acho que vem naquela questão, hein, Pereira, que a mediunidade é uma coisa que a gente consegue desenvolver. Lógico que se você nasce totalmente sem ali a aptidão e tal da mediunidade, existem até linhas, né, de outras linhas espiritualistas que tem chás e tudo mais para abrir chakras, que eles costumam falar, né, para você desenvolver isso. Mas no próprio espiritismo, se você tem ali um indício de mediunidade, com o estudo você consegue desenvolver ela, é isso, né? Porque assim, a mediunidade, existe uma predisposição física, né? Tem que vir com essa predisposição física que algumas pessoas têm para desenvolver a mediunidade. Então é até um equívoco que há algum tempo atrás existia uma linha de pessoas que, na questão da mediunidade, dizia-se que a mediunidade se não desenvolve, se educa. É um equívoco. Ela se desenvolve sim, educa sim, claro,
mas ela se desenvolve porque ela, que nem ele está colocando ali, algumas potencialidades que estão ali em forma latente, com a prática e com o exercício, ela se desenvolve. Então, ela pode ir, vamos dizer assim, ampliando para algumas mediunidades mais ostensivas ou outras linhas de mediunidade que a pessoa não apresentava assim comumente. É isso que ele está dizendo ali, né? E aí ele cita que a aproximação de outro médio. Nós usamos bastante isso, né? Nosso grupo de estudo de mediunidade sempre levamos médios já desenvolvidos para que também possa facilitar isso, e nós usamos do magnetismo, né? Ele cita ali também, para que a pessoa possa aflorar e desenvolver essa mediunidade que está ali, que é aquele germe que está ali, né? Eu entendo bem claramente isso. É a mesma coisa que uma pessoa, por exemplo, ela tem uma voz bonita. É uma coisa assim que a pessoa nasce, ela tem que ter, não tem que ter nascido com aquilo. Mas aí, toda pessoa que tem isso aí, ela pode ser um cantor? Não. Ela precisa treinar, preparar, existem técnicas vocais e tal, para ela desenvolver, para ela chegar na plenitude do seu dom, da posição que ela veio, que seria o canto, né? E assim como a pintura também, né? Um pintor, ele pode vir com facilidade de fazer e tal, mas se ele quiser desenvolver e ampliar toda essa ele tem que o quê? Estudar, né? Treinar bastante, horas e horas, e assim sucessivamente, com qualquer uma dessas aptidões natas que a gente traz, né? E a mediunidade é uma dessas também, que ela sim, ela se desenvolve sim, isso nós sabemos claramente. E aí é interessante, né, que o texto vem trazendo isso aí, porque nós sabemos que dentro da doutrina espírita, a gente tem os médiuns, tem os videntes, tem os dialogadores, tem os sustentadores, né? Então, eu vou entrar no espiritismo. Eu não vou no espiritismo porque eu não sou médium. Às vezes você é e não sabe, às vezes você não é mesmo, e aí você vai ser uma dessas pessoas refratárias. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa refratária porque eu não tenho mediunidade, mas hoje um pouco eu já desenvolvi um pouco da sensibilidade, consegue sentir as questões energéticas. Mas essa pessoa, consegue, assim como Pereira, Sônia, consegue ajudar essas pessoas a desenvolver essa mediunidade. Por quê? Porque através do estudo, através da condução dessa pessoa ali nos cursos, na mesa mediúnica, você consegue ajudar essa pessoa a desenvolver. Agora, uma coisa que é certa, né? Se você nasceu com a predisposição para a mediunidade, é porque o plano, né, ali no teu plano espiritual, quando estava no plano espiritual, teu plano reencarnatório, era necessário você utilizar essa mediunidade, com certeza, para ajudar as outras pessoas e ajudar até mesmo os espíritos desencarnados na evolução. Se você vem e fica querendo tirar essa mediunidade, fica querendo inibi-la, então você está indo contra o teu próprio plano reencarnatório. E aí você vai estar aí acarretando mais consequências para você. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu tenho uma sensibilidade, às vezes eu vejo coisas ou coisas, é muito interessante você procurar uma casa espírita para tentar desenvolver e dar um fim, né, um trabalho para essa especialidade que você tem, né, Pedro? O equívoco aí que as pessoas têm às vezes, é querer colocar a mediunidade num nível só, né, num patamar só, porque isso, às vezes, até dentro do próprio grupo, nós temos que saber trabalhar, e quando a gente está desenvolvendo com os novos médios, que a mediunidade, que a gente estudando o livro dos médios, deixa bem claro, ela pode ser desde uma pequena sensibilidade até a mais ostensivas de incorporações e tal. Quer dizer, dentro desse grau aí é muito amplo. Então, existe mediunidade de várias matizes aí, de várias qualidades diferentes que a gente coloca ali, mediúnica. Né? Então, quando você desenvolve, você buscar que a pessoa utilize o máximo aquela potencialidade que ela tem, né? Então, se você ajuda a desenvolver, e na própria livro dos médios, lá ele cita aqui alguns médios que às vezes têm várias potencialidades diferentes da mediúnica, né? Que pode ser um sensitivo, pode ser um psicógrafo, pode ser um psicofonia, e outras capacidades mediúnicas, né? De evidência, e aí com o tempo ele vai desenvolvendo, e aí ele aconselha, inclusive, os espíritos, o Kardec coloca lá, que se busque colocar, não querer fazer todas essas mediunidades, mas que ele se aprimora, estude mais aquela uma que é mais ostensiva, que apresenta com maior potencialidade para aquele indivíduo, para aquele médium, né? Então é assim, né? Você não pode colocar ela em forma linear, né? Você tem que aproveitar o máximo possível dentro da potencialidade, como você falou.
Alguns são sensitivos, simplesmente. Simplesmente não, são sensitivos, que é uma grande coisa. E outros têm a mediunidade muito ostensiva. Né? Então, é um grau muito grande aí de diferença. E até para complementar isso que o Lelo disse, né? E que o Pereira também, no livro dos médiuns tem um capítulo específico, desenvolvimento dos médiuns. Né? Então, dizer que não se deve desenvolver, né, que é só dar atenção para aqueles que vêm com mediunidade muito ostensiva, né? Então, claro, aqueles que vêm com mediunidade muito ostensiva, você tem que equilibrar, tem que educar, para que ele possa trabalhar de uma forma tranquila com a mediunidade. Mas tem aqueles que têm só um rudimento, né? E eles podem se desenvolver através do estudo e do exercício, né, que é feito concomitantemente, né, nesses estudos de mediunidade que a gente tem na casa espírita. Teoria e prática. Teoria e prática, exatamente. E só para finalizar aqui, para a gente dar continuidade, lembrando também que não é porque aquele médium tem uma mediunidade mais extensiva, é o que mais dá comunicação, que ele está acima das pessoas, né? Porque o Divaldo e tal. Não, o Divaldo, ele está provavelmente num patamar evolutivo maior que o nosso pela obra, do que ele apresenta, pelo que ele faz. Chico Xavier, pela obra que ele deixou, e não pela ostensividade da mediunidade dele, porque a gente sabe aí que tem muitos médios que têm uma ostensividade e vai notar que a obra, né, às vezes foi maculada por situações, né, por comportamentos que o próprio médio teve. A gente já estudou sobre isso, né, já conversamos aí há alguns meses, algum ano atrás, aí a gente já falou sobre isso. Mas óbvio, né, que o que está no plano reencarnatório da pessoa, ela vai cumprir e tentar cumprir da melhor forma possível. E essa questão do desenvolvimento, eu lembro muito bem, né, de um comentário que o nosso colega da Casa Espírita ali, o Oscar, ele fez, né, que a gente sempre tinha que, todos os grupos, eu acredito, que da casa, eles fazem aquele estudo preparatório antes de começar o trabalho. Lê um livro, né, faz oração ali e tal, e nós comentávamos que quando você faz um livro ali, às vezes pega um livro um pouco mais denso, né, de um estudo um pouco mais denso, como é o Dialogando com as Sombras ali, e aí a gente falava, né, que aquilo, ele influenciava no trabalho. E aí o Oscar trouxe uma frase muito interessante, que ele falou que ele não influencia, mas ele oportuniza. Por quê? Porque se você vai estudando, cada vez você vai aprendendo mais, os espíritos ali que conduzem aquele trabalho vão achando que você está mais pronto e vão te dando condições para você fazer novos trabalhos com outros espíritos e assim vai indo. Então, veja que a condução da mediunidade é um estudo constante. Quanto mais você estiver preparado, mais a espiritualidade vai te dando condições de trabalhar. Você colocou aí a questão de você, dos elogios, aí, ou de aceitar, porque uma pessoa tem uma mediunidade mais ostensiva. O Kardec e os espíritos colocam, quase toda a obra, que um dos maiores escolhos da mediunidade é o orgulho, né? Então, cuidado, porque Kardec tem um cuidado muito grande com esses elogios. Você não pode se elogiar, né? Daí a pessoa cria um certo orgulho, e aí pronto, aí ela se acha, né? Então, acha assim, o máximo, porque tem a mediunidade. Não pode ser assim, né? Se ela tem essa capacidade, tem que ser tratado igual a todo mundo, sem. Eu tenho uma coisa comigo mesmo, quando começou a elogiar demais, né? Os elogios exagerados, coisa assim, toma cuidado, porque por trás disso exacerba muito orgulho, né? A pessoa fica muito orgulhosa, que se sente acima de todo mundo. Né? Então, é um cuidado que nós temos que ter muito grande sobre essas questões, né? Não é porque ela tem a mediunidade, primeiro que a qualidade, claro que ela tem o mérito dela, de ela ser vamos dizer assim, um meio, né, que chega essas comunicações para nós, mas o conteúdo, a qualidade está dada ao espírito, não a ele, né? Não é o médium não é ele apenas está sendo um transmissor, um telégrafo, né? E aí que tá, né, Pereira? E a correlação entre a índole do médium vai ser a índole da comunicação, né? Ele dá uma mediunidade boa, bonita e correta, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer que aquele médium ele está se portando bem, está tendo todo o seu cuidado com relação à moralidade. Aquele médium ele traz umas coisas totalmente erradas. Não estou falando, o médico recebe um espírito um pouco mais revoltado, é um médium ruim. Nós já explicamos sobre isso também aqui nos estudos, né? Que a depender do trabalho,
né? Aquele espírito precisa também se comunicar, porque se ele não se comunicasse, como que nós íamos tratar aquele espírito? Como que ia ajudar? Então, óbvio que ele tem que vir. Mas aqui nós estamos falando de uma comunicação tipo essa do Erasto, né? Que está dando aqui esse espírito comunicante, né? Esse espírito, uma comunicação, uma dissertação, como ele está dando aqui, ele não viria no médium cuja moralidade não é boa, né? Então, o médium, além dele estudar, ele também tem que cuidar dessas questões morais dele, para que ele consiga atrair cada vez mais espíritos bons e assim ajudar, não somente ele, que é sempre o primeiro ajudado, mas também as pessoas que vão receber esse tipo de comunicação lendo, como é o nosso caso aqui, que estamos sendo agraciados com esse estudo, por quê? Porque em dado momento, um médico com uma moralidade boa teve a comunicação de um espírito que é como esse do Erasto e trouxe esse texto maravilhoso para a gente estudar. É verdade. Vamos lá, então. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, negam a alma aos animais, enquanto os outros querem lhes atribuir uma semelhante, por assim dizer, a nós. Por que querer confundir assim o perfectível com o imperfectível? Não, não. Convencei-vos disso. O fogo que anima os irracionais, o sopro que faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para mesclar, unir ou fundir com o sopro divino. A alma etérea, o espírito, enfim, que anima o ser essencialmente perfectível. O homem, o rei da criação. É a distinção, né? Ele faz a distinção ali. Não tem como você achar, né, que o espírito, o mesmo espírito que está no humano, ele vai estar ali no restante da criação. A gente sabe que, a partir do momento que nós somos humanos, nós temos a questão da individualidade. Então, nós temos a individualidade e esse espírito, ele vai continuar ele, único, evoluindo, que não é o que acontece no restante da criação. Ah, mas agora dizer que num cachorro, num gato, tal, ele não tem ali uma centelha divina, um princípio, né, espiritual, também não, porque daí como que ele vai demonstrar sentimentos e tudo mais? A única coisa que tem que separar é isso. No humano, a gente tem a individualização e o espírito nosso, ele sempre vai progredindo, que não acontece isso no animal. Porque se fosse assim, então há um animal da selva que mata outro animal para comer, então ele está fazendo errado, ele está assassinando o animal. Tem lógica nenhuma, né? Então tem que ter bem essa separação. E aí, esse é um cuidado que a gente tem que tomar, porque às vezes são aqueles adeptos, né, dos defensores dos animais, né? Eles vêm ali com suas ideias, às vezes um pouco mirabolantes, né? E através daquela lógica ali que aquele adepto colocou, a gente pode começar a acreditar em algumas questões. O que a gente tem em mente? Que o animal, ele está na Terra para servir e auxiliar a humanidade, né? Servir e auxiliar o homem, seja no serviço, seja como companhia, né? Seja até como uma ajuda ali, como tem aqueles cães-guias. Hoje a gente tem muita questão da questão da terapia com animais, para crianças autistas e tudo mais. Então, ele vem para nos auxiliar, né? Mas não de chegar e colocar o ponto de igualdades dos direitos dos animais com a igualdade de humano. Aí a gente começa a incorrer num erro também. Até inclusive, quando nós estudamos, acho que na Revista Espírita também, mas no Livro dos Espíritos deixa bem claro, o que diferencia bem isso é a questão, não só a individualização, mas a questão do livre-arbítrio, né? O ser humano tem o livre-arbítrio de escolha. O animal é o instinto, né? O instinto é um primeiro resquício que vai se levando para aperfeiçoamento e pela perfectibilidade, mas no ser humano, sim, aí ele tem o livre-arbítrio de escolher, né? Ele pode escolher sim ou não, ele ir para lá e para cá. Então aí que está o grande diferencial. Os animais não têm isso, né? Eles vão por instinto, uns têm os instintos mais apurados. No livro do Espírito, eu não lembro o capítulo certo agora, mas fala bem, deixa bem claro essas questões aí, dessa divisão, né? Quando você sai
Não é um pulo, mas é uma maneira, ali até, inclusive, deixa bem claro que nós não sabemos certo como isso ocorre, né? Quando você vem ao espírito como humano, né? Criar o ser humano, né? Não é que nem aquelas frases sempre que coloca, não é ainda nos permitido a entender tudo isso. Mas o que diferencia é bem isso mesmo, é o livre-arbítrio. Né? O ser humano tem responsabilidade, ele tem responsabilidade pelos seus atos, porque ele pode escolher dizer sim ou não. Inclusive, a gente até estudou, acho que em alguns, não sei que ano que foi que a gente estudou, que, pelo que a gente entendeu, essa transição, né, do animal para o humano, ela não acontece nem na Terra, né? São outros orbes. Por isso que, às vezes, as pessoas se debruçam, né, em tentar achar, qual será que é o animal que está mais perfeito, e aí a próxima reencarnação vai ser o humano, né? Porque ele já atingiu. Então, não é abrupto, assim, então quer dizer que o macaco, o orangotango da África e tal é a última, e aí na próxima ele já vem um humano primitivo. Não sei, não tem como saber. E provavelmente, pelo que a gente estudou ali, essa passagem, ela não é feita nem no orbe terrestre, nem nesse planeta, ela é feita em outros orbes, né, pelo que a gente entendeu, e aí sim, quando vem para a Terra, há diferença para a Terra e para os planetas iguais os nossos, né, que já tem o humano, quando ele já vem com aquela distância imensa, né, que mesmo um homem das cavernas, por um tigre lá que ele tinha na época que ele caçava, a distância é imensa, né, e ele traz exatamente essa questão, que a distância entre um animal para o humano é a mesma distância entre nós e Deus, né? Então, para você ver a diferença que é entre um e outro. Então, por isso que tem que tomar cuidado com essas questões e tentar entender qual seria o animal mais perfeito, qual mais inteligente, para saber a partir de onde que começa a vida humana. Onde é que foi parado mesmo agora que eu me perdi aqui? Tá. Ora, não é essa a condição essencial da perfectibilidade que constitui a superioridade da espécie humana sobre as espécies terrestres? Pois bem, reconhecei então que não se pode assimilar ao homem único ser perfectivo em si mesmo e nas suas obras nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. O cão, cuja inteligência superior entre os animais fez dele amigo e comensal do homem, será perfectivo por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria sustentar isso, porque o cão não faz progredir, e o mais adestrado entre eles sempre foi ensinado pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre constrói sua choça em cima da água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os roxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos de mesmo modo diferente do que faziam seus pais. Olha que interessante. Eu adoro documentários, né? E a gente está assistindo um documentário de animal, e aí exatamente eles vêm trazer. Se você deixar o animal por si só, ele vai repetir aquilo que é aquele conhecimento primitivo que ele tem da sobrevivência, né? Porque qual que é a consciência mais básica que a gente tem? Da sobrevivência, né? E aí o animal, ele já nasce com aquela condição, com aquela essência dele ali do que é? É a sobrevivência, então buscar alimento e procriar. É isso que a vida do animal ali selvagem, basicamente é isso. E aí das questões era de uma classe de pinguim, né? Que ele voltava lá não sei onde, numa ilha, ele se reproduzia, quando ele crescia, ele ia para o mar, ele nadava 8.000 quilômetros para ir lá perto do Alasca buscar comida. Mas lá perto daquela ilha tinha comida, né? Ele vem assim, por que ele não comia aquela comida? E aí o estudioso ali, o narrador do documentário falando que aquela viagem para ele, do ponto de vista hoje humano, analisando que ele está indo para lá só para comer, é uma viagem inútil, né? E aí a explicação que eles dão é que há milhares de anos atrás, quando os continentes eram diferentes, as condições climáticas eram diferentes,
os antepassados deles tinham comida só naquele lugar. E eles acostumaram a ir naquele lugar. E os de hoje, por manter esse costume dos antepassados, continuam indo só naquele lugar comer. E esquece que onde eles estão, ali também tem comida. Então veja que a evolução do animal, até a questão intelectual, se não tiver ajuda do humano, ele vai continuar repetindo aquelas coisas da essência dele, não vai mudar, né? Um salmão também tem isso, né? Que ele sobe o rio para desovar lá no lugar onde que ele nasceu lá, né? Ele tem que subir aquele rio, tudo, né? Ele segue um instinto que vem, você não sabe por quê, mas ele vai nadando naquele rio, eles sabem já para chegar lá naquele local lá onde que ele vai fazer a desova lá para... É ali que é o lugar que ele tem que ir, né? Porque Puro instinto mesmo, né? Agora, o que as pessoas dizem, que ultimamente as pessoas estão tendo cada vez mais pets, né? Em casa, gato, cachorro, principalmente, é que o cachorro está ficando muito, né? Parece que é a gente, as pessoas dizem, né? Nossa, veja, é inteligente, ele toma iniciativa e tal, mas é como diz aqui no texto, né? Eles aprendem conosco. Se você pegar um cachorrinho, mesmo o irmãozinho daquele que foi criado com humano, e deixar ele só no mato, ele não vai ter o mesmo tipo de comportamento, né? Ele não vai saber fazer as coisas que uma espécie igualzinha a ele aprende quando está junto com o humano, né? Então, ele por si só, ele não consegue evoluir, como é o que diz aqui, né? é isso mesmo. Vamos lá. Um ninho de pardais diante do dilúvio, como o ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, feito nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e de fragmentos recolhido na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, em suas pequenas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece sua teia sempre do mesmo modo. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis em seu lugar os palácios e os castelos da civilização moderna. O ouro e a seda substituíram as vestes de peles brutas. Enfim, a cada passo achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Desse progredir constante, invencível, irrecusável do espírito humano, e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, a vez de concluir comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo, o que vive e se move na terra, o sopro e a matéria, não é menos certo que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetível à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Deus colocou os animais a vosso lado, como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem e vos ajudarem. Deu-lhes certa dose de inteligência, porque para vos auxiliarem, precisam compreender, porém limitou essa inteligência aos serviços que devem prestar. Acho importante isso, né? Porque as pessoas, agora nessa época que nós estamos vivendo, que dão muita ênfase em ambientalismo e as coisas animais, começam a valorizar, às vezes, muito mais até os animais do que o ser humano, né? Então, isso falando dos animais, né? Mas aí elas vão adiante, vão as plantas, vão a terra, até como eles dizem, tem uns que chamam mãe terra, essa coisa toda. Então, a gente vê como tudo isso é uma falácia, né? Se a gente fosse de outra linha religiosa, ia chamar de heresia até, né? Mas como a gente não é, então a gente diz que
tem que dizer, né, que isso aí é totalmente equivocado, né? O princípio está errado, porque tudo, né, isso se repete desde a Bíblia, que já foi assim, e os espíritos vieram reforçar isso, né? Na verdade, tudo foi feito para o ser humano, né? Claro que ele não vai poder abusar, ele não vai poder prejudicar sem necessidade, né? Mas, na verdade, tudo está ali para o ser humano usar para o seu progresso espiritual, né? Para a sua sobrevivência e para o seu progresso espiritual, né? Então, claro que a bondade que a gente desenvolve para com os outros seres da natureza também faz parte da nosso progresso espiritual, né? A gente respeitar, etc. Mas jamais você valorizar mais o meio ambiente ou os outros seres do que um ser humano. Então, se qualquer coisa for prejudicar um ser humano, em primeiro lugar, você tem que ver o bem-estar do ser humano e não do restante, né? Eu entendo assim, não sei se vocês concordam, né? Mas eu acho que está bem claro. É perfeito, até na questão da alimentação, né? É que você colocou bem certo isso. A questão está no abuso, no exagero, né? Naquelas pessoas que saíam caçar só para o esporte, para matar os animais e deixar. Aí está errado. Mas a pessoa, na sua sobrevivência, ele se alimentar do animal, não tem lugar, não tem lugar nenhum dizendo que isso é errado, desde que seja adequadamente correto, sem aqueles abusos, né? E aí vem assim, existe alguma linha aí que você falou dos ambientalistas aí, até os veganos aí que não comem de animais, o exagero está assim que eles consideram que o não comer nada de animal, eles são mais moralmente evoluídos do que os outros. Aí que está o erro. A questão não está nisso. A questão está na maneira, a questão moral é outra tão diferente. E tem pessoas que se dizem veganas, que dizem aí ambientalistas, e são, vamos dizer assim, verdadeiros crápulas aí pela sociedade, fazendo erros e equívocos, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com outra, porque eles querem dar uma questão de superioridade, né? Moral, não é esse o caminho. Esse é o debate. Exatamente. Eu me lembro de uma frase de impacto, vamos dizer assim, que eu escutei uma vez, que quando foi entrado nessa discussão de que não pode comer carne, tem que ser vegetariano e tudo mais, e aí, eu não lembro quem falou, mas ele falou o seguinte, que nem todo espírito que não come carne é evoluído, né? E nem todo espírito que come carne é evoluído. Na realidade, o espírito evoluído, ele não come nada mais, porque o espírito não precisa mais comer, né? Então, não tem lógica nenhuma essa questão, então quer dizer que eu sou mais evoluído porque eu não como, não, né? Porque o espírito evoluído já não come mais. Mas mesmo um espírito como Jesus, né, que veio aqui em missão, que ele é o espírito puro, já não precisava vir reencarnar, veio aqui só para nos ajudar, enquanto ele estava encarnado, ele comeu, né, comia, se precisasse cortar uma árvore, ele cortava, não tem essa de, não, vamos preservar tudo, porque senão, tal e tal, isso não existe em nenhum lugar, só existe que a gente não deve fazer as coisas com um fim que não seja útil, né? Então, se não houver uma utilidade, você não vai destruir, né? Mas se for necessário, por exemplo, precisa fazer uma plantação para poder dar suprimento, nutrição para as pessoas, você tem todo o direito de fazer, claro, usando as técnicas adequadas, sabendo que precisa preservar um certo tanto para não deixar a terra árida, precisa fazer aquelas técnicas de alternância, de produção, etc., né? Claro, usando a inteligência, até para não voltar isso contra si próprio, mas jamais imaginar que o planeta pode ser arrasado pelo ser humano. Isso aí eu acho que não tem nem como, né? Se você usar racionalmente e usar as técnicas adequadas, não vai ter essa questão de vai acabar com a água, vai acabar com o ar puro, vai acabar com as árvores, o planeta vai morrer. Isso eu acho um absurdo, nós não temos todo esse poder, digamos assim, né? Até porque a maioria das pessoas não faz isso para destruir, faz apenas para a sua própria sobrevivência e dos outros, né? Claro, se você é um agricultor, você vai plantar para vender para os outros, para alimentar as outras pessoas. Agora, essa coisa absurda que estão usando, que já, na verdade, é um fim
materialista, né, de poder, etc., de que não, então vamos parar de destruir, não pode mais devastar nenhuma floresta e tal. Agora, os outros povos que antes devastaram tudo, eles vão continuar daquele jeito, não precisam plantar mais árvore, né? Então, na verdade, está sendo usado isso muito, e muitas pessoas entram nessa conversa como se fosse mesmo, nossa, é como o Pereira disse, então, veja como eu sou evoluído, eu preservo, vou plantar árvore, eu vou não sei o quê e tal, mas aí quando chega um vizinho que fala uma coisa para ele, ele é capaz de, sei lá, processar o vizinho, fazer qualquer coisa, né? E prejudicar o vizinho. Então, a coisa está num nível assim, que as pessoas perderam o senso do que é realmente necessário para a pessoa se considerar uma pessoa melhor, né? O que ela tem que fazer para se tornar melhor. A lei da destruição, né? Tem um capítulo completo no Livro dos Espíritos sobre a lei da destruição. E a coisa assim que eu, até uns tempo atrás, estava ouvindo uma reportagem, que no Brasil existem leis muito severas aí na questão de mineração, tal, de que isso não permite lá na Amazônia, que é a questão com todo respeito, eu entendo isso, as questões indígenas também é uma coisa muito séria, né? Porque daí não permite, fica ali, aí os caras exploram de maneira ao bel prazer. E aí eu estava vendo lá no Canadá e no Alasca, nos Estados Unidos, os pessoal lá, eles abatem os animais para alimentação, aquelas tribos lá, e outra, eles desenvolveram, usam armas modernas, tudo, eles retiram ouro, e aí nessa reportagem estava mostrando, o único requisito é que eles deixem a terra plana lá no lugar que tirou a terra e lá e tal, e não afeta os rios, né? Muito sério sobre essas questões. E aí os caras demonstrou, 20 anos depois, a floresta tem uma capacidade fantástica de se regenerar, se regenera tudo novamente. Você entendeu? Você explorou, Exatamente. ela é E automática. aí, Se você deixa uma cidade lá dentro, a cidade, dos maias mesmo, você vê ali que eles fizeram toda aquela colonização, que eles invadiam lá nas florestas, tudo lá, e hoje quando eles encontram ela, tá tudo, a mata tomou tudo, vai assumindo, ela se regenera. 20 anos, exatamente. 20 anos, o cara falou, 20 anos você está formado uma floresta, de novo um ecossistema. E a Pois é. pessoa fica criando uns. Pois é, isso aí, na verdade, é para impedir as pessoas de evoluírem, né? Porque faz competição com outros lá, e então, não, vamos deixar aqui tudo assim parado, travado, não vamos deixar fazer nada, né? E aí as pessoas perecem, né? Isso que é triste, porque quantas pessoas que vivem, até esses mineradores pequenos, mineravam alguma coisa para sobreviver na beira do rio, alguma coisa, tudo isso está sendo proibido, aí a pessoa fica numa miséria absurda, né? Fica dependente dos outros, porque não tem como fazer o seu próprio trabalho, né? Então tudo isso está totalmente errado, né? Vamos lá. Onde é que parou mesmo agora? Até eu perdi. Dizem, né? Dizem, veja bem, o nosso tema aqui é a questão dos animais, né? Da mediunidade nos animais. Dizem que os espíritos mediunizam a matéria, entre aspas, né? Mediunizam a matéria inerte e fazem que movam cadeiras, mesas, pianos. Fazem que se movam, sim. Mediunizam, não. Porque, É como o Pereira falou no começo, é isso aí. não, porque, repito, mais uma vez, sem médium, nenhum desses fenômenos se produz. E há de extraordinário em fazermos que a matéria inerte e passiva se mova quando auxiliado por um ou por outro, ou por muitos médios, visto que é justamente em virtude de sua passividade e da sua inércia que ela se torna apropriada a executar o movimento que os impulsões que lhe desejamos imprimir. Para isso, precisamos médiums. É claro, embora não seja necessário que o médium esteja presente ou tenha consciência do fato, pois podemos atuar com os elementos que eles nos fornecem, mesmo a sua revelia, e estando ausente, sobretudo para produzir os fenômenos de tangibilidade e o de transporte. É isso aí. Ele pode utilizar, que é mais difícil, mas ele pode utilizar de um médium ausente, mesmo que não tenha um médium naquele local, fazer efeitos físicos, né? Não os efeitos inteligentes que nós falamos lá dele. O intelectual ali, né? O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais
sutil e mais imponderável dos vossos gases, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico mais animalizado do médio, cuja propriedade de expansão e de penetrabilidade escapa aos vossos sentidos grosseiros. Fenômeno quase inexplicável para vós, nos permite imprimir movimento a móveis e até quebrá-los em aposentos desabitados. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para animais. Muitas vezes, o súbito terror que deles se apodera, sem que percebais a causa, é provável pela visão de um ou de muitos espíritos. É provocado. É provocado. Eu vou botar de novo lá. Sem que perceber causa, é provocado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou aos donos dos animais. É isso que faz as pessoas confundirem e acharem que então o animal é médium. Não é. É que assim como os animais escutam sons, por exemplo, que nós não escutamos, eles também têm o espectro da visão diferente, né? Então eles conseguem mais facilmente visualizar os espíritos do que nós, né? Mas não porque ele tem evidência, né? Todos os animais são iguais, têm essa capacidade, né? De visualizar ou de ouvir, né, sons, tanto que tem aqueles apitos que só animal escuta, né, aquelas coisas. Isso faz parte da capacidade deles, né, biológica. É a questão até da sensibilidade energética, né? Que a gente nota, assim, por exemplo, eu tenho gatos em casa. Quando a pessoa, ela tá quase 100 metros longe da casa, o próprio gato, ele já vai se direcionando ali para a porta, porque ele já sabe que está chegando. Então, a gente já sabe que está vindo alguém de dentro de casa, do convívio dele, porque ele sentiu já energeticamente ali a energia da pessoa que está vindo. E como a gente sabe que tudo é energia, tudo é vibração, ele pode estar percebendo uma vibração ali, como diz o espírito ali, de alguém que não está mal intencionado com relação aos indivíduos presentes na casa. Então, ele está assustado, está ali meio que uriçado, ali olhando para as paredes, pode que tenha um espírito ali, né, querendo te atingir. Mas aí a gente volta naquela questão. Se a tua vibração está boa, se você está bem moralmente, bem equilibrado, o espírito pode estar por ali e vai estar, como a gente já estudou. Tem muitos espíritos à nossa volta. Mas se você está bem equilibrado moralmente, de bem ali com o seu mentor, em oração, nada vai poder acontecer com você. Agora, o animalzinho que está ali, ele sente a presença. Muito frequentemente vos deparais com cavalos que se negam a avançar, ou a recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedir que os animais avancem. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo o anjo diante de si e temendo a sua espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. É que, antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. 128. Eu botei 128 porque tinha alguma coisa ali, eu esqueci de apagar, mas não era nada importante, era Eu acho que deve ser a referência lá. A página. Que é lá do livro de Números, né, da Bíblia, né? Livro de Números. Essa é a referência para a Bíblia lá, e eu esqueci de colocar. É isso aí. Mas, repito, não medianizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Necessitamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares a que nos encontramos, nem ao que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. Dizem que o Sr. T magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? À toa, porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia,
de langor consequente de sua magnetização. Olha aí, Tereré, nesses últimos 3 estudos, eu descobri de onde foram tiradas 2 coisas que a gente sabia, né? Que eu não sabia exatamente de onde ser tirado. Essa história aqui da magnetização do cão, a gente está tendo magnetismo, né, Tereré? Essa questão. É um cuidado muito grande que tem que ter, né? Por isso que não pode ser assim qualquer médio, qualquer um chegando e vai magnetizando um cão, um animal, né? Hoje estão utilizando muito isso. Tem que ter É, uma condição diferenciada um pouquinho. Tem um... quando magnetizava, estava jogando sua energia em cima dele. Então, a energia humana é muito forte, vamos dizer assim, né? Para o animalzinho, né? Agora, se a gente fizer dispersivo, acredito que não vai ter problema nenhum, né? É um cuidado que tem que se ter, né? Eu sempre falo assim, até sempre falamos de criar um grupo de magnetização de animais, dos pets aí, então tem que ter cuidado, não pode ser qualquer magnetizador que chegar lá sem saber o que está fazendo, Sim. chegar e começar a colocar a mão, como ele falou, que vai acontecer, vai piorar a situação do animal, né? Sim. A gente tem que sempre ressaltar isso, eu sempre gosto de ressaltar isso. Com efeito, saturando-o de um fluido aurido numa essência superior, a essência especial de sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Então, porque ele fez concentrado, né? Ele jogou a energia dele ali. Agora, se fizer dispersivo, não vai acontecer isso, né? Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito, o envoltório fluídico dos animais, provavelmente ditos, nós os esmagaríamos instantaneamente caso os medianizássemos, os espíritos falando. Porque então, imagina o espírito chega com o seu perispírito e envolve, né, o animalzinho, ele sufoca, né? A energia é muito forte para ele, né? Diferente, né? Não tem como. Isto posto, reconheço perfeitamente a existência de aptidões diversas nos animais, que certos sentimentos, certas paixões idênticas às paixões e aos sentimentos humanos se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens, habitantes das solidões. Foi que a Sônia falou agora há pouco dos animais domesticados dentro das casas, né? Então ele tem é diferente que o animal selvagem, né, que está ali, né? Porque a gente vê até pessoas que criam, por exemplo, filhote de leão, né? Depois acabam soltando, né? Aí, dali um tempo, vão lá visitar naquela floresta, o leão encontra, ele vem como se fosse um bebezinho de novo. Ele quer colo, ele quer agrado, porque ele se tornou um pouco diferente mesmo, né? Ele recebeu ali no começo da sua vida já uma influência humana, né? Então, ele consegue a hora que se encontra aquele ser humano, ele consegue reatar aqueles laços, né? E ao passo que um que sempre tenha ficado lá, é capaz até de atacar, né? Resumindo, os fatos mediúnicos não podem manifestar-se sem concurso consciente ou inconsciente dos médios, e somente entre os encarnados, espíritos, como nós, que podemos encontrar os que não possam servir de médios. Quando adestrar cães, pássaros ou outros animais para que façam tais ou tais exercícios, é problema vosso e não nosso. É Erasto, né? Muito bacana, né? Muito bom, né? Vamos concluir a observação ali, que é 2 slides só. Então, vamos continuar. Então, para terminar aqui agora. Agora, a observação de Kardec, né? A propósito da discussão que ocorreu na sociedade sobre a mediunidade dos animais, disse o senhor Allan Kardec, não era a observação de Kardec,
Disse o senhor Allan Kardec ter observado muito atentamente as experiências feitas nesses últimos tempos em aves, às quais atribuía a faculdade mediúnica, acrescentando ter reconhecido de maneira incontestável os processos da prestidigitação, isto é, das cartas marcadas, empregadas com muita habilidade para dar ilusão ao espectador, que, sem se preocupar com o fundo, contenta-se apenas com a aparência. Efetivamente, essas aves fazem coisas que nem os animais inteligentes, que nem o mais inteligente dos animais, nem mesmo o sonâmbulo mais Dos lúcido, homens. Dos homens. Nem o mais mais inteligente inteligente, dos homens. que nem o mais inteligente dos homens, nem mesmo o sonâmbulo mais lúcido poderiam fazer, levando-se a concluir que seriam dotadas de faculdades intelectuais superiores às dos homens, e assim contrariando as leis da natureza. O que mais se deve admirar em tais experiências é a arte, a paciência que foi preciso desenvolver para adestrar esses animais, tornando-os dóceis e atentos. Para obter tais resultados, certamente foi necessário ocupar-se com naturezas flexíveis, mas, em última análise, só animais amestrados, nos quais há mais hábito do que combinações. E a prova disso é que deixam de treiná-los durante. A prova disso é que se deixam de treiná-los durante algum tempo, logo perde o que aprenderam. O encanto dessa experiência, como o de todas as manobras de presdigitação, está no segredo dos processos utilizados. Uma vez conhecido o processo, perdem todo o seu atrativo. Foi o que aconteceu quando os saltimbancos quiseram imitar a lucidez sonambúlica pelo pretenso fenômeno a que chamavam dupla vista. Nesse caso, não pode haver ilusão para quem quer que conheça as condições normais do sonambulismo. Dá o seu mesmo com a pretensa mediunidade das aves, facilmente percebidas por qualquer observador experiente. Legal, né? Essa observação que até o Pereira falou, então não é o Kardec, talvez até fosse, né? Porque não sei se ele tinha alguém que tomava nota de todas as coisas da reunião, talvez tivesse, mas ele, algumas vezes, ele usava como quando ele faz aqueles relatos, né, das reuniões, ele coloca o senhor Allan Kardec, porque ali é um tipo de um Ata, né? relatório, tipo de uma ata, um relatório. Então, não que não fosse ele que estivesse escrevendo, né? Mas foi ele que ditou, vamos dizer assim, né? Não foi ele que escreveu, mas ele que editou. Não sei, né, se foi ele que escreveu ou não, né? Porque não consta ali que ele usasse alguém para escrever para ele, né? Que ali. Então, eu acho que a forma dele colocar assim para parecer mesmo um tipo de um relatório, né? Interessante, né? Muito bem. Aí, meus amigos, minhas amigas, mais um estudo dessa obra grandiosa aí para nossas reflexões. São sempre temas aí que geram muitas dúvidas, muitas discussões, né? E que nós precisamos, sim, nos aprofundarmos e estudarmos para podermos, assim, manifestar aí sobre essas questões de uma maneira lógica, clara e objetiva, né? Eu acho que o texto fica bem claro sobre essas questões. Então vamos agora, a partir desse momento, estreitar a nossa sintonia com nossos amigos espirituais, elevando nossos pensamentos e entrando numa sintonia divina. Alguns orientais costumam dizer búdica, aqueles sintonia da nossa verdadeira essência como seres espirituais que somos. Aproveitando nessa sintonia para agradecer
Sim. A Deus por podermos estar aqui aprendendo, evoluindo, como diz o texto de hoje. Nós, como espíritos encarnados, humanos, sempre evoluindo, jamais retrogradamos, retroagimos, moralmente, intelectualmente, sempre avançando. Por isso a nossa gratidão. Nossa gratidão a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos mostra o caminho a ser seguido. E todos aqueles amigos espirituais benfeitores que estão conosco, nos orientando, nos guiando, nos alertando, para podermos continuar o nosso processo evolutivo. A nossa gratidão a todos esses amigos espirituais da codificação, Kardec, Hipólito Leão de Lizard, pela sua dedicação na codificação dessa doutrina tão enriquecedora, que vem assim nos desvendar o véu da ignorância sobre o mundo espiritual, dando possibilidade, sim, de nós começarmos a responder as perguntas: quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Obrigado, amigos. E que as vibrações amorosas do nosso mestre, dos amigos espirituais, possam estar conosco durante a nossa tarde, esse fim de semana, nos acompanhar durante a semana nas nossas atividades, e que possamos estar reunidos aqui no próximo sábado para mais um estudo dessa obra tão grandiosa. Que assim seja.